Histórias da Vida de hoje, a nossa entrevistada é a Cláudia Ávila. E a Cláudia vai contar um pouquinho mais para a gente sobre o Jorge Andrade. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Graça. Um prazer enorme estar aqui participando do seu programa. Prazer é nosso, principalmente porque você é uma estudiosa, né, do Jorge Andrade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do Jorge, desde a infância dele, como foi esse despertar? Ele era de uma família que valorizava muita cultura, Cláudia? Então, eu sou uma estudiosa do Jorge Andrade, apaixonada e seguidora do trabalho dele, né? O Jorge é barretense, nasceu aqui na cidade de Barretos, de uma família de fazendeiros, ou seja, nada a ver com o que ele seguiu na vida. Talvez aí que tenha surgido tantos conflitos, né, na vida dele, e através destes conflitos que ele despertou para a arte dramática, né, nas histórias das peças dele, das novelas, tudo tem um pouco desse conflito que ele teve durante a vida dele aqui em Barretos. O pai dele queria que ele fosse fazendeiro, que seguisse a carreira do pai, tomasse conta da fazenda, só que desde pequeno ele foi muito ligado a livros, lendo livros, estudando livros, alheio a tudo o que era direcionado sobre fazenda, caças, né? E através disso ele foi ficando meio que confuso, porque Barretos, naquela época, década de 40, de 50, não era uma cidade que evidenciava tanto a cultura. Até hoje nós temos muita dificuldade. Isso que eu ia te dizer, até Cláudia. Hoje. Imagina. Até hoje, Exatamente. Às vezes os pais têm dificuldade para respeitarem as opções dos filhos. Agora você imagina lá em 1940, né? Exatamente. Como é que deve ter sido esse conflito para ele e para a família dele também, Exatamente. né? O pai não aceitava, a família não aceitava, porque assim como hoje a gente tem muita dificuldade em convencer um pai e uma mãe de uma carreira artística, naquela época para uma família de fazendeiros era um pouco mais pesado, né? Isso daí. Tanto é que ele, adolescente, trabalhou como fiscal de fazenda, na fazenda do pai, mas teve uma hora que deu aquele start e falou, não é isso que eu quero, é uma cidade, um local que eu não estou sendo compreendido no que eu quero escolher, eu vou para São Paulo, né? Aí ele foi para São Paulo, ele fez faculdade de Direito, se formou, né? E lá em São Paulo ele assistiu um espetáculo com a Cacilda Becker, e quando ele estava assistindo, a peça era Anjo de Pedra, do Tennessee Williams. Ele assistiu, sentiu uma coisa brotar dentro dele e falou, poxa, acho que mexeu muito com ele assistir uma peça de teatro tão bem interpretada, Cacilda Becker, a autoria de Tennessee Williams, ele ficou maravilhado. Então ele marcou... E qual era o tema dessa peça? Anjo de Pedra é uma peça dramática, né, do qual a Cacilda Becker, ela fazia como uma rainha. É uma peça dramática que despertou muito a carreira da Cacilda Becker, né? Eu ainda não li esse texto por completo, já vi sinopse, storyline, alguma matéria sobre o texto e fotografias também, mas o texto eu não tenho em mãos. A gente consegue através do SBAT só lá em São Paulo e ainda não estudei essa parte do Tennessee Williams, a não ser somente as sinopses mesmo. Mas mexeu muito com ele, principalmente pela interpretação da Cacilda Becker. Ele marcou com ela uma entrevista, queria conversar com ela, e ela encontrou com ele no próprio apartamento dela no dia seguinte. Aí ele conversou tudo, expôs o que ele sentia, o que ele estava sentindo de ver a apresentação. Aí ela falou, olha, faça teatro na EAD, que é a Escola de Artes Dramáticas, que é a melhor escola de interpretação cênica que nós temos no país, só que não tente ser ator, você é autor, você tem que escrever. Foi quando ele, graças a Deus, foi para a EAD e começou o trabalho dele lá. Para você, Cláudia, qual é assim o texto, um livro, o que você, ou todos, não sei, mas sempre a gente tem
preferência, por exemplo, Machado de Assis. Dom Casmurro, a gente lê, relê, dali uns 10 anos torna a ler, porque é um livro assim que realmente é instigante. Dele, que livro ou que peça te marca mais? Ai, parece até assim, porque todo mundo, eu falo para todo mundo, não adianta, é Vereda da Salvação. Por que Vereda da Salvação? Eu fazia teatro amadoramente aqui em Barretos, em várias peças, trechos assim de escola, de turminha, de grupo. De repente surgiu em 1990 a oportunidade de fazer um teatro profissional com Luiz Carlos Arutin na direção. Certo. Justamente Vereda da Salvação, de Jorge Andrade. Então foi através de Vereda que eu me descobri como atriz, que eu me descobri como apaixonada pela dramaturgia. Foi através de Vereda que eu entrei nesse mundo e não saí mais. Eu costumo dizer que tem a Cláudia antes e a Cláudia depois de Vereda. E eu defendo essa peça até hoje, embora eu ame todas as peças do Jorge. Quantas peças ele escreveu? Jorge escreveu em cerca de 14 peças. 10 peças estão no livro Marta, a Árvore e o Relógio. As peças do Jorge não são 100% ficção. Tem sempre um fundo de verdade, um fundo de realidade. Quando ele estava na IAD, ele ganhou uma bolsa, né, para o exterior. E ele conversou com o autor nos Estados Unidos, Arthur Miller, que foi outro conselho grande, né, que deu para ele, que disse para ele: você vai voltar para o Brasil e você tem uma visão de ver o que as pessoas fazem, o que elas gostariam de fazer e por que tem essa separação do que faz, do que gostaria de fazer. Na verdade, o ser humano, a maioria é assim. A gente, eu gostaria de fazer isso, mas não faço outra coisa. Justamente. E as peças dele têm um fundo autobiográfico, tem um fundo ele era um autor muito corajoso, ele não se acovardou. Ele escrevia sobre religião, sobre discriminação, sobre conflitos, sem ter medo de falar a verdade. E isso atrai muito autores, diretores e atores do mundo todo, né? Essa semana eu vi uma tese, é um doutorado de uma mexicana defendendo Jorge Andrade, data de 2010, que é a tese mais atual dele. Recente, né? 2010, no ano passado. Exatamente, lá no México. Qual a influência das obras de Jorge Andrade no México? Eu fiquei maravilhada quando eu vi aquilo. Tem diretor de São Paulo. Por que você acha que Barretos, tirando o teatro lá da FEB, né? Uhum. Ele é muito pouco explorado, a bibliografia dele é muito pouco destrinchada nas escolas, os estudantes barretenses mesmo não têm oportunidade de conhecer um pouquinho. Eu, quando passei pela escola, eu li a Moratória do Jorge Andrade, por conta que a dona Carolina era minha professora, né, de língua portuguesa, e eu tive essa oportunidade. Mas hoje a gente quase não vê ele nas escolas. Olha, dá até vontade de chorar pensando nisso e refletindo sobre isso. Eu dou aula de teatro e dou aula de teatro particular e em escolas. E várias vezes eu passo cenas do Jorge e meus alunos falam: nossa, que cena boa, que legal. Então, é de um autor barretense. Nossa, e onde que ele mora? Não, não é por aí. Então, a falta de informação é muito grande. Por exemplo, as peças de Jorge são montadas no mundo inteiro, desde Japão, Polônia, Espanha, Brasil, vários estados, várias cidades. E eu acho muito legal, assim, quando uma pessoa lá do Sul, esses tempos ligaram para o meu marido lá do Sul, pedindo informações sobre o Jorge Andrade, porque estava fazendo uma tese, um trabalho sobre ele na escola, no Sul. Aí eu pensei, poxa vida, lá no Sul, uma escola
fazendo um trabalho sobre Jorge Andrade. Nós aqui em Barretos, que é a terra dele. E agora, por um outro lado, além de ser a terra dele, de ter essa riqueza, né, de um barretense ter deixado esse patrimônio para a humanidade, mas agora voltando um pouco para a parte do teatro, Cláudia, eu acho que o teatro dá oportunidade para a criança de se colocar, de imaginar, não só numa TV assistindo um filme, mas no teatro você vivencia papéis, você tem a oportunidade de lidar com a sua, de trabalhar, por exemplo, a sua timidez, de trabalhar os teus sentimentos, de modificar, de se melhorar enquanto ser humano. Sem dúvida. E eu acho que é uma arte ainda, assim, não tem o devido valor. Eu acho, inclusive, que o teatro deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas. Por quê? Eu trabalho com teatro há 21 anos e o teatro não é só para quem quer ser ator, para quem quer ser atriz. É para quem quer ser um profissional de uma carreira qualquer, autoconfiante, com autoestima. Eu tenho alunos hoje que são ótimos dentistas, advogados, professores, donas de casa, enfim, são pessoas que se construíram através do teatro. E o Jorge, aqui em Barretos, ele chegou a dar aula de teatro numa escola pública, né? Antes dele ir para São Paulo, ele chegou a dar aulas aqui. Mas acredito que ele tenha sofrido tanto quanto, ou mais até, né? Porque década de 60, 70, com certeza ele sofreu muito, muito mais do que a gente sofre hoje, né? E por isso que ele foi embora. E até hoje mas fica aqui, né, um recado para aquelas pessoas que nos assistem. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de você poder estar contando para a gente, você que é uma estudiosa, um pouco mais sobre isso e sobre o valor mesmo do teatro na formação do ser humano. Sem dúvida. Quero te agradecer. Passou muito rápido, porque é tanta coisa, mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. E quero que você se sinta assim, à vontade para estar mandando um recado para aquelas pessoas que nos assistem hoje. Olha, eu costumo dizer que a gente tem que valorizar muito o que acontece ao nosso redor, né? E a cultura é uma formação do ser humano. E nós devemos sempre valorizar aquilo que está perto de nós, igual a gente estava falando do Jorge Andrade. Jorge Andrade é um autor barretense que escreveu cerca de 14 peças, escreveu novelas que teve como atores principais Lima Duarte, Vamor Chagas, Paulo Gracindo, Cacilda Becker. Então você chega no Rio de Janeiro, você chega em São Paulo, quando você fala que é da terra de Jorge Andrade, os diretores te respeitam mais. Já começa daí para você ver a grande importância. Então não vamos deixar de lado o que é nosso. Santo de casa faz milagre, também sim. Tem que né? Então fazer. As pessoas valorizam muito quem está lá longe e quem está lá fora. E aqui nós temos um diamante lapidado mesmo, que é o trabalho do Jorge. E vamos nessa luta e vamos divulgar, viu, Cláudia? Certeza, com um abraço, certeza. muito obrigada. Eu que agradeço. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.